Olá, princesas amadas do Senhor, estamos aqui para mais um provérbio. Hoje nós já estamos em provérbio 17, hein? Já passamos da metade e você continua aqui conosco. Glória a Deus por isso, sendo abençoada. Eu sou a missionária Aline Abreu, eu estou aqui para caminhar com você neste provérbio. Eu estou aqui para caminhar, trocar experiências. Então eu gostaria de já começar perguntando para vocês como tem sido. Você que tem acompanhado os provérbios até aqui, como tem sido? Compartilha aqui com a gente nos comentários. Diga pra gente qual foi o provérbio que você mais gostou, qual foi a lição que mais falou ao seu coração. Eu quero fazer essa troca de informações, de aprendizados da parte do Senhor. Amém? Vamos lá para o Provérbios 17. No versículo 1 diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Aqui quando diz de um bocado seco, está fazendo a referência sobre um bocado de comida seca, né? Então, ou seja, é melhor ter pouca comida, é melhor não ter nada em casa, ou ter quase nada em casa, com tranquilidade, com paz, com amor, né? Com uma família que se ama e se trata bem, do que ter muitas iguarias, ter casas suntuosas, casas lindas, né? Ter tudo para comer numa geladeira completa, com muita prosperidade, mas com uma família que vive se degladiando, brigando, né? Um competindo com o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Então aqui, Provérbios 17 já começa fazendo uma comparação, né? É muito melhor isso do que isso. Então é muito melhor eu ter tranquilidade, ainda que não tenha uma vida extremamente próspera financeira, do que eu ter uma vida extremamente próspera financeiramente, mas ter a minha família, a minha casa em desacordo, em desavença, em contenda. Então aqui nós já começamos aprendendo que é muito melhor uma família estruturada, que se ama e em paz, do que o dinheiro, do que a prosperidade, né? Então, e você que nesse momento olha para dentro da sua casa e diz: glória a Deus, eu tenho na minha casa essa família maravilhosa. Pare esse vídeo agora e louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela família maravilhosa que você tem, que você está construindo em Deus. Amém? Porque só Deus estando conosco nessa construção família, que nós conseguirmos ter esse tipo de família, essa família maravilhosa, essa família que exala o bom perfume de Cristo. Amém? Versículo 2: o servo prudente dominará o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Aqui quando fala de um servo prudente, está falando de um funcionário desse pai, né? Um servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar. Então, um filho que traz vergonha para o seu pai, o servo que é prudente dominará sobre ele, dominará sobre o filho, dará comandos, dará ordens sobre este filho. Né? E é muito interessante isso, porque aqui nós vemos nesta palavra que o servo prudente, em algumas traduções até vai dizer o servo sábio, né? Nós vamos aprender que é muito melhor aquilo que você carrega do que temporariamente, né? O que você é. Porque não necessariamente um servo vai ser sempre servo, o empregado vai ser sempre empregado. Um dia ou outro ele pode se transformar no patrão. Mas é muito mais importante aquilo que ele carrega. E ele carrega com ele prudência, sabedoria. Então pouco importa o cargo que ele está ocupando, importa o que ele carrega. E o que é que nós temos carregado? Nós estamos nos preocupando mais com aquilo que carregamos ou mais com o cargo que ocupamos? É algo que nós precisamos trazer essa reflexão. Né? Muitas vezes dentro até da nossa igreja, ou de onde congregamos, ou enfim, independente da religião que você professa, você fica pensando, poxa, eu não tenho um grau de hierarquia grande. Mas aqui nós aprendemos, amadas, que não é a hierarquia, não é aonde você está na hierarquia, é aquilo que você carrega, que você carregue a prudência e a sabedoria que Cristo tem disponível para a sua vida, amém? 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Amadas, eu fui atrás de saber o que era o crisol, porque eu não sabia, eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de compartilhar com você. Porque o forno para o ouro, nós até temos já uma noção de que o forno, a quentura, o fogo de dentro do forno, ele serve para tirar os metais ruins que vem dentro do ouro e deixar ele puro, deixar o melhor, extrair o melhor do ouro. E aí sim, fazer peças maravilhosas com este ouro. O crisol, muito parecido com isso, no sentido figurado, se você der um Google aí, o crisol ele significa lugar ou circunstância apropriada para evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. Aqui, neste versículo, nós entendemos que o crisal, ele é uma circunstância usada para o Senhor
pelo Senhor, assim como o fogo também é uma circunstância usada pelo Senhor para extrair, evidenciar aquilo que há de melhor em nós. Mas se nós vamos falar, por exemplo, da passagem de Mas se nós vamos falar, por exemplo, da passagem de Sadraque, Mesaque e Abdinego, onde eles são lançados no fogo, nós não olhamos isso com bons olhos de início se nós não sabemos o final da história. E eu creio que todos que estavam ali ao entorno creram que eles iam passar pelo fogo para serem queimados. E é interessante porque se nós olharmos na história, nós sempre ouvimos pregações dizendo que o fogo não nos tocou, que o fogo não queimou nada, mas isso é uma inverdade. Porque o fogo tocou sim. Porque se nós formos ler lá na palavra, vai dizer que o rei, ele diz assim, ué, nós não jogamos 3 homens atados? Né? Ou seja, de mãos atadas, de mão fechada, e agora tem 4 homens soltos. Ou seja, o fogo serviu para soltar as amarras, soltar aquilo que estava prendendo aqueles homens, né? Então nós precisamos trazer esse entendimento aqui para o crisol, que é para a prata, e o fogo para o ouro, que é para trazer o melhor de nós. Porque logo em seguida ele diz, mas o Senhor é quem prova os corações. Ou seja, da mesma maneira que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, o Senhor prova os nossos corações. E quando ele diz prova os nossos corações, ele prova, né, sobre nós, ele prova sobre quando a palavra ela remete ao coração, ela remete à sede das nossas emoções, das nossas vontades. Então o Senhor, ele prova as nossas vontades, ele prova os nossos corações. E como? Através de provações. Então as provações, elas são assim como o crisol para prata e assim como o fogo para o ouro. É para extrair e evidenciar aquilo que tem de melhor em mim e em você. Não é para nos lançar no fogo, para nos deixar morrer no fogo. Mas não, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram o 4º homem, né, que é uma aparição ali de Deus, né, com eles, do próprio Deus com eles, nós também temos o tempo inteiro, durante a provação, o próprio Deus conosco. Nós não vamos sozinhos. Nós não vamos com a intenção de morte, nós vamos com a intenção de soltar as amarras e evidenciar o que há de melhor em nós, nas nossas vontades, nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso caráter, no nosso intelecto. Amém? Então, que a partir de hoje, quando você passar por uma provação, você entenda que é para o Senhor extrair o melhor de você e não para te fazer morrer, não para te fazer desfalecer, não para te fazer deixar lá jogada, traça sozinha, sofrendo, não. Mas é para te fazer ir para um outro nível com ele. Amém? 4. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Ou seja, quem é ímpio gosta de ouvir lábios iníquos. Ele dá atenção à iniquidade do que o povo está falando. E o mentiroso, ele inclina os ouvidos à língua maligna, que está falando mentiras. Ou seja, se nós pararmos para analisar no que nós temos dado atenção com os nossos ouvidos, nós vamos entender muito sobre nós mesmas. O que eu gosto de ouvir, quando eu sinto algo gostoso com aquilo que eu estou ouvindo, eu posso entender melhor a respeito de mim mesma. Porque se o ímpio gosta de um lábio mentiroso e o mentiroso inclina o ouvido para uma língua maligna, significa que eles se unem, se aproximam o ouvido e a boca daquele que está falando errado por serem parecidos. E com o que é que eu sou parecida? O que é que tem trazido alegria ao meu coração? O que é que eu faço questão de parar para prestar atenção? Será que eu tenho parado para prestar atenção quando falam palavras boas de alguém? Ou eu tenho parado para prestar atenção na palavra do Senhor? Ou eu estou dando atenção para línguas mentirosas, que falam falsidades, que falam coisas enganosas, né? Isso vai dizer muito ao nosso próprio respeito. 5. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Aquele que fica tirando sarro de quem é pobre, né, que fica zombando de quem é pobre, achando que tá por cima da carne seca. Aqui a palavra tem uma promessa. Ele não ficará impune. Porque quando a gente se escarnece do pobre, nós escarnecemos do quem o criou, do próprio Deus. Ou seja, quem é pobre também não está sozinho. Ele tem alguém que zela por ele. 6. A coroa dos velhos são como os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Olha que coisa interessante, né? Como é importante a família para nós. O que são as nossas coroas? Os filhos dos filhos, ou seja, para os avós, as coroas são os netos. Mas a glória dos filhos são os seus pais. A família é extremamente importante para nós, não é não? 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Quando eu falar aqui de príncipe, amadas, está falando de alguém com uma boa conduta, né? Com uma boa conduta de caráter e moral. Quando alguém tem uma boa conduta de caráter e moral, não convém a ela, né? Ela que é chamada de príncipe, um lábio mentiroso. Não combina. Combina tanto quanto um tolo falando sabedorias por aí. É o que essa palavra nos diz. Então nós entendemos aqui que as minhas atitudes precisam condizer com o meu caráter e a minha moral.
Aquilo que eu falo está englobado nas minhas atitudes, né? E elas precisam andar em concordância. 8. O presente é aos olhos do que os recebem como pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aqui na minha Bíblia está falando o presente, mas em algumas traduções dizem suborno. A mesma palavra que está falando no original de presente e suborno é a mesma. Só que aqui neste contexto, exclusivamente, está sim fazendo um paralelo com o suborno. Não é o presente de bom grado, mas o suborno que se faz causativamente para comprar algo errado, né? Comprar a vontade de alguém para fazer aquilo que se quer. Então, está falando sobre algo de mau caratismo, né? Então, vamos ler como o suborno. O suborno é aos olhos do que o recebem como pedra preciosa. Então, aquele que recebe um suborno, ele recebe achando que aquilo é maravilhoso. Mas, na verdade, não é. Não é. Eu vou até deixar uma referência aqui para vocês, Êxodo 23:8, que é um texto referência também que fala sobre essa questão do suborno, né, na palavra. Não é. E se nós formos ler aqui também, no verso 23 diz: o ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça, né? Então quem faz isso é ímpio, que tenta o suborno para perverter a justiça, que é totalmente contrário ao Senhor, que é justo, que é justiça. Amém? 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Ou seja, perdoa e segue em frente. Não fica revolvendo, trazendo de novo à tona um assunto que já foi resolvido. Perdoa e segue em frente. Porque muitas vezes alguém que é muito amigo vai nos chatear, mas a gente precisa resolver e seguir perdoando. Acabou. Né? A pessoa faz milhões de bens pra gente. Um mal que ela faz precisa ser perdoado, passado por cima e deixado para trás. Amém? 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Olha que coisa linda. Quem é prudente aceita de uma maneira profunda a repreensão. Tão profunda que nem 100 açoites de um tolo seria igual. 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, o mensageiro cruel será enviado para ele, contra ele. Isso é muito sério, porque muitas vezes nos rebelamos contra pai, contra mãe, inclusive contra líderes, né? E é muito sério, porque diz que um mensageiro cruel será enviado contra ele, ou seja, uma mensagem não boa chegará. A rebeldia, ela não tem bons olhos visto através da palavra, e nós precisamos ter entendimento sobre isso, né? Para que a gente não se rebele. 12. Encontre-se o homem com uma ursa roubada dos filhos, mas não como louco na sua estultícia, né? Ou como tolo na sua tolice. Então, você já pensou o que é encontrar com uma ursa que foi roubada dos filhos dela? Ela tá mais do que furiosa, ela destrói o que vier pela frente. E ainda assim, é melhor encontrar com uma ursa dessa do que com um louco quando está enredado nas suas loucuras ou um tolo nas suas tolices, né? Então, nós precisamos cuidar para que nós não sejamos esse louco e para que a gente também não fique na frente de um louco desse. Quando você vê alguém que está louco neste nível, com falta de sabedoria, numa tolice, enredado pela tolice dele, e ele não vai querer te ouvir, porque nós já lemos aqui, não só nesse provérbio, mas em tantos outros, que a Marcinha, que a pastora Adriana, né, que a Dininha trouxeram para nós, que quem não é sábio não quer receber correção. Então, vai ser pior do que encontrar com uma ursa dessa. 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Aqui, amadas, nós aprendemos que o bem, ele precisa sim ser pago, mas ele precisa ser pago da maneira correta. Muitas pessoas fazem o bem para nós, e nós, em tempo oportuno, de vez pagar com o bem, nós devolvemos o mal. Né? Quando alguém nos faz algo de tão bom, passa algum tempo, lá na frente essa pessoa precisa de nós, será que nós estamos devolvendo com a mesma gratidão ou não? Será que a gente não está pagando com o bem e ainda está fazendo mal para essa pessoa? Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Se eu não me engano, está em Tiago. 14. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afaste-se da questão. A melhor coisa é você parar a contenda no começo. No início da discussão, quando ninguém ainda está inflamado, né? Porque a pior coisa é você ficar arrastando, levando essa discussão adiante. Isso não tem um bom final, né? Eu e o meu esposo, no começo do nosso casamento, quando nós tínhamos muitos problemas, nós tínhamos a mania de querer debater até se resolver. Até que a gente entendeu que não ia funcionar dessa maneira. Então, quando se começava uma conversa e via que ela ia levando para outro lado, nós aprendemos a parar aquela conversa até que os ânimos se acalmassem e nós começávamos uma conversa novamente até que a gente não saísse dos eixos, até que não virasse uma discussão, até que saísse uma conversa com amor. 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Nós precisamos sim justificar, mas não o ímpio. Nós trazemos justificativa para aquele que está correto, porque é justo, mas o ímpio ele precisa de condenação.
né? Quando a gente faz isso o contrário, o Senhor realmente abomina essa atitude. O Senhor, ele não traz o culpado para o inocente, nem o inocente para o culpado. 16. De que serviria o preço ou o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Essa palavra entendimento eu achei muito interessante, que no original ela é leb, que significa coração, mas está se referindo ao caráter e à moral. Então, o que adianta alguém ter dinheiro para comprar toda a sabedoria do mundo, toda a inteligência do mundo, poder fazer todos os cursos do mundo, se dentro dela ela não há entendimento no coração, nas emoções, não há caráter e não há moral? De nada serve. Ela só vai usar esse entendimento para o mau caratismo dela. Então, o mais importante não é só ter a sabedoria, é primeiro ter o bom caráter, um caráter e uma moral baseados no Senhor. 17. Em todo tempo ama o inimigo, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Nós amamos em todo tempo, mas quando um amigo nosso precisa de ajuda, nós nos tornamos um irmão, nós não saímos do lado até que tudo se resolva. 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Aqui fica muito simples, né? Quem tem falta de entendimento, falta de sabedoria, acaba colocando seu nome em jogo em favor de uma outra pessoa, sendo fiador. E o final disso é amargo. 19. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Nós não devemos amar nem a contenda, nem as brigas, nem as transgressões. A ruína fica à nossa porta quando nós somos esse tipo de pessoa. Então, todas as vezes que forem possíveis, né, de não estarmos em brigas, em contendas e resolver tudo na paz, melhor. 20. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, venha cair no mal. Cuide da sua língua, para que você não caia em maus lençóis, em maus caminhos. 21. O que gera um tolo, para a sua tristeza o faz. E o pai do insensato não tem alegria. Aqui está falando do pai e da mãe de um tolo e de um insensato, né? Se você é um tolo e insensato, saiba que você só traz aborrecimento para sua mãe. Então, amadas, que eu e você possamos buscar essa sabedoria no Senhor. Porque a família é muito importante para nós e tudo que nós desejamos é trazer alegria, né, aos nossos, à nossa casa, à nossa família e até a nossa igreja, onde congregamos, ou independente como chama, onde vocês congregam, templo, enfim. Mas nós precisamos trazer alegria às pessoas que estão à nossa volta, né? Então, 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Aqui, quando nós vamos falar sobre coração e espírito, nós estamos falando de duas partes de um ser trino. Nós temos alma, corpo e espírito, como eu já falei em outro vídeo aqui. Aqui está falando especificamente de coração, que é a alma, e espírito, que é aquilo que nós nos comunicamos com o Senhor, né? Então, aqui deixa muito claro que o coração alegre, ele é igual um remédio. E o remédio, ele cura o quê? Cura o nosso físico, nosso corpo. O coração alegre, a alma alegre, ela deixa até o nosso corpo curado. Porém, aqui no mas, significa ainda que o coração seja alegre, ainda que o coração esteja bem, como um remédio para o seu corpo, se o seu espírito estiver abatido, ele vai secar até os teus ossos, ou seja, seca até o seu corpo também, até o mais íntimo do seu corpo. Então nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar do nosso espírito, e sim, depois nós precisamos cuidar da nossa alma, porque isso, cuidando do espírito, ele estando bem, e depois da nossa alma, aí sim o nosso corpo estará bem também. Amém? 23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Já comentamos aqui sobre este versículo, né? O ímpio, ele pega o suborno, o presente, e ele leva tentando perverter pessoas a ele. Ou àquilo que ele quer. 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O tolo tá por aí, vagando. 25. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Aqui, voltando a falar do versículo 21, né? Que falou ali sobre mãe e pai de quem é tolo e insensato. 26. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Não é bom punir quem é justo. Não é bom pegar essa pessoa que é um príncipe, como nós já falamos aqui, que é alguém que tem um caráter e uma moral, e ferir essas pessoas pela equidade delas, né? 27. O que possui o conhecimento, guarda as suas palavras. O homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Essa palavra, ela é muito específica também para nós mulheres, porque na grande maioria das mulheres, nós falamos muito, falamos mais do que deveríamos, e por muitas vezes acabamos
não passando por sábios porque falamos demais. Até um tolo pode passar por sábio quando ele sabe a hora de falar, ficar quietinho, não falar besteira. Por mais que ele esteja pensando, ele passa por sábio. E às vezes nós temos a sabedoria em nós, mas por algum momento nós decidimos abrir a boca, falar algo que não deveria, machucamos pessoas e perdemos esta sabedoria aos olhos das pessoas somente por um momento que nós decidimos falar algo inapropriado. Então que nós possamos domar a nossa língua e que ela seja repleta de sabedoria para quando formos falar, quando formos abrir a boca, sejamos mulheres que derramam palavras suaves como mel, palavras sábias que vêm diretamente do trono do Senhor. Amém? Se você quer ser essa mulher sábia, escreve aqui nos nossos comentários. Eu quero ser essa mulher sábia e venha participar conosco do nosso grupo geral do Mulheres de Joelhos. O nosso projeto tem um grupo que eu vou deixar aqui na descrição. Clica lá no link, entre no grupo e as nossas meninas, as nossas princesas secretárias vão entrar em contato com vocês, vão conversar com vocês, vão explicar mais do nosso projeto para vocês. E eu tenho certeza que todos os dias, com as orações e palavras que nós recebemos no grupo, você será edificada e será realmente transformada pela palavra do Senhor que receberá lá, pela oração que receberá lá e chegará a ser essa mulher maravilhosa que nós juntas estamos buscando ser. Amém? Um beijo pra vocês, Deus abençoe e amanhã a Adriana Souza está aqui conosco trazendo uma palavra abençoada de Provérbios 18. Até amanhã, amadas, Deus abençoe.